Boa noite. Nossa palestra é a mulher cananeia e o alto amor. Nós, principalmente aqueles que têm filhos, crianças pequenas, sempre nos socorremos àqueles que benzem. Nós vamos levar nossos filhos por uma situação ou outra e pedimos para que, geralmente é uma senhora, geralmente quem benze são as mulheres, para que possa benzer os nossos filhos. E quando chegamos até a casa dessa pessoa, nós temos um ambiente já preparado para que possa nos receber. E geralmente elas benzem com um galhinho. E nós vemos que quando estão benzendo as crianças, aquele galho vai murchando. Uma pessoa me relatou que ela passava por um momento de muita dificuldade, sem saber que rumo tomar na sua vida. Eram pensamentos difíceis no momento que ela estava vivenciando. E uma pessoa a convidou para que ela fosse junto até o Chico. Ela falou, mesmo morando em Minas, ela não conhecia o Chico Xavier. E resolveu ir. E durante a viagem ela colocou para ela, eu quero perguntar por que eu estou nessa vida e o que eu devo fazer da minha vida. E que ele me ajude em toda essa minha perturbação. Diz que quando chegou em Uberaba, ela imaginou que ela já chegar e falar com o Chico, era fácil. A hora que ela viu a fila, ela não acreditou. Ela me relatou que devia ter uns 500 metros de fila. Ela falou, tem que ter paciência. E foi conversando com as pessoas, mas ela disse que a angústia não saía dela. E o tempo foi passando, ela disse que quando ela chegou uns 50 a 70 metros do Chico, ela foi tendo uma tranquilidade, uma paz. Quando ela aproximou mais, ela disse que já não sabia o que estava fazendo ali. E quando chegou próximo ao Chico, que ele perguntou, por que você veio aqui, minha filha? Ela olhou para ele e falou assim, olha, eu vim aqui porque eu sabia que eu estava muito perturbada, que eu queria perguntar um monte de coisa, mas agora eu não sei mais o que eu vou te perguntar. Nem sei por que eu estou aqui mais. Eu só sei que eu estou feliz. Ele falou, mas eu vou te responder o que você veio perguntar. Siga o seu caminho e vá ser professora, que você veio para cuidar de crianças nessa vida. Aí ela recordou que ela foi para perguntar que profissão ela deveria seguir. E ele não sabia, mas já tinha dado a resposta que ela veio buscar. Ela falou que foram vários dias de paz que ela teve. Agora imaginemos Jesus, o ambiente que ele promovia entre as pessoas e os lugares pelos quais ele passava. Quando as pessoas iam lhe procurar o socorro, o que elas pediam e o que elas buscavam. Não é diferente com a mulher cananeia. Mas imaginemos o ambiente à sua volta. Como deveria ser a energia em volta de Jesus? E ela nos relata a história. Ela está perturbada, angustiada, ansiosa, sofrendo porque a sua filha está doente. E ela vem correndo em direção a Jesus, pedindo socorro. E a história, nós sabemos que quando ela chega próximo de Jesus, é pedindo socorro. Os apóstolos procuram tirá-la de próximo de Jesus. E ele ainda diz que ele veio para os filhos de Israel. Mas
aquilo soa tão forte nos seus discípulos e apóstolos que eles sentem uma vontade maior de afastar aquela mulher. Mas ela continua pedindo, insistindo, questionando. Mas ele ainda retruca: eu só posso dar para aqueles que estão comigo. E ela diz: eu não posso distribuir o pão para outros, além daqueles que me pertencem. Mas ela retruca: mesmo o pão que cai da mesa dos senhores servem aos cachorrinhos. E ele lhe diz: então você pode ir embora, que a tua fé curou a tua filha. Parece fácil, é só isso. Vamos analisar um pouquinho a sabedoria, o entendimento e o que Jesus procura mostrar para os apóstolos que ainda não compreendiam a missão do Cristo. Porque quando caminhavam com Jesus, mesmo estando num ambiente de amor, numa energia de bênção e de paz, eles não conseguiam entender o que o Cristo passava para eles. E essa mulher, ela vem numa posição para tirar os apóstolos da comodidade no qual eles se encontravam, mas eles não conseguiram entender. Ela sendo uma mulher cananita, ali ocorre que eles tinham uma desavença, o povo de Israel com os cananeus. E essa desavença, Jesus deixa muito bem colocado nessa passagem. Quando fala, os cachorrinhos, era assim que o povo de Israel se dirigia a esse povo. Como se eles fossem menores. Como se eles não tivessem direito. Mas ela não se abate. Ela se coloca em uma outra posição. E os apóstolos numa totalmente diferente. Primeiro se dirigem a Jesus. Ela fala alto, ela está incomodando. Não, ela não estava incomodando porque falava alto. Incomodava aqueles homens daquela maneira. Principalmente por ser uma mulher. Incomodava mais ainda, porque Jesus dava abertura às mulheres. Coisa que naquela época eles não davam. A mulher era um ser subalterno. A mulher era aquela que não tinha valor. Era muitas vezes uma moeda de troca. Mas para Jesus não. Ele coloca as mulheres num outro patamar. Eles colocam as mulheres na mesma condição de todos os seres, pois elas são iguais. Ele já começa a modificar essa posição. Ele assume o diálogo com as mulheres. E ele coloca isso na maioria do nosso evangelho. A hora que ele assume esse diálogo, ele não se importa da maneira pela qual ela está se dirigindo a ele. Mas ele procura tirar aquilo que ela tem dela. Ele conhecia a essência daquela mulher, sabia o que ela trazia e sabia o que ela podia significar para os apóstolos e os seus discípulos. Então, quando eles falam, podemos tirá-la? Ele diz, não. Ele insiste para que ela continue. Ele dá essa liberdade para que ela tenha o diálogo com ele. Dessa forma, ela continua, a minha filha está doente, eu sei que você pode, eu sei que você tem capacidade, você pode curar, você pode estender as bênçãos para minha filha, mesmo que você dizendo que ela não pode, porque nós somos raças diferentes, de maneira alguma. Nós somos filhos do mesmo pai. Ela tinha essa consciência, que ela era filha do mesmo pai.
E se Jesus colocava que nós somos filhos de um mesmo Pai, ela, com essa consciência, faltou aos apóstolos, porque eles viram as diferenças entre uma sociedade, esqueceram do amor, da aceitação, da compreensão e do entendimento, observaram somente a questão daquilo que lhes convinha, que era a questão da raça. Esse povo não serve, esse povo não é nosso, então eles não merecem a vinda do Messias, não merecia a vinda de Jesus. E Jesus coloca ao contrário: deixe que ela continue a falar. Quando ele coloca isso, que ela continua, ela continua. Ela tem consciência do seu próprio valor. Ela tem consciência daquilo que ela significa. Nas passagens, dá-nos a impressão que ela é uma pessoa que chega pedindo, mas que não tem consciência. Quando nós lemos no Evangelho, parece que ela grita a esmo, mas não é. Ela tem consciência do que ela está pedindo. Ela sabe o que Jesus pode fazer. E essa consciência, essa certeza, ela questiona: você pode curar a minha filha? Porque você veio para isso. Você está aqui para isso. Essa é a tua missão. Os apóstolos ainda não tinham essa consciência, que Jesus estava ali para aquilo. Porque se eles tivessem tido essa consciência, eles não teriam afastado a mulher. Eles não teriam retirado do caminho, mas aceitaria a sua presença. E eles mesmos poderiam se propor na condição de servir e não deixar só que Jesus o fizesse. Mas Jesus quer ensinar aqueles homens, ainda que não estão despertos. E ela continua: pode, e eu sei que você vai curar. E ele fala: vou, eu curo. Você tem fé. E sempre nós só colocamos a questão da fé. Mas será que é só fé? Nós estamos vendo que não. É uma questão de amor. Porque ela vai buscar algo para alguém que ela amava, para alguém que era de grande valor para a sua vida. Porque nós buscamos algo para aqueles que amamos. Nós vamos atrás das necessidades não só nossas, mas daqueles que também amamos. Nós fazemos de tudo para ajudar aqueles que estão à nossa volta, que temos o carinho, temos a atenção, temos a vontade de que o ser que conosco convive possa mudar. E assim ela o faz por aquela filha. Ela faz por amor. Ela faz porque tem algo maior que as liga. E é isso que Jesus quer que os apóstolos aprendam, a questão do amor. Mas eles vão demorar bom tempo para entender. Não é nessa passagem. Eles vão continuar brigando muitas e muitas vezes, né? O entendimento da missão de Jesus vai demorar para que eles possam compreender, mas eles compreendem e traz toda a beleza dos ensinamentos de Jesus, mas no futuro para nós, em outras passagens do Evangelho. Mas ali é ela que entende. Neste momento é ela que compreende que aquela missão de amor, ela faz com que todos possam compreender a questão do perdão. Porque eram raças distintas que viviam em briga. Era uma sociedade que não conseguia ter paz. Mas ela mostra, quando confia em Jesus, que o amor e o perdão estavam ali presentes. Ela mostra para aqueles que estão ali que o amor não era só para um, e Jesus mostra que é para todos. Então não existe a rixa, mas existe o perdão.
Existe a compreensão daquele que vive próximo de nós, que tem os mesmos sentimentos, a mesma busca de espiritualidade. E quando deixamos de compreender isso dentro de nós não temos a luminosidade para as nossas vidas. Então nós temos que aprender, igual essa mulher, a buscar essas bênçãos para a nossa existência. É isso que Jesus busca dentro de cada um de nós. E quando vamos compreendendo a razão da nossa existência, porque aqui nós estamos, nós passamos por estágios de aprender a compreender porque aqui eu estou, que é a questão da aceitação. Compreender que eu tenho que ter amor, fé, que eu preciso do perdão, que eu preciso aprender a viver as situações. E quando me falta isso, eu fico perdido nas dúvidas e nas incertezas. Nós podemos ver que essa mulher não tinha dúvida, ela não tinha incerteza, ela confiava naquilo que ela estava buscando. E nós precisamos aprender a confiar, a ter a certeza daquilo que estamos buscando. A doutrina espírita, nisso, nos abre diversas portas para que possamos compreender a nossa jornada. Quando nos fala que estamos aqui num processo de aprendizado, abre diversas portas e noções de um outro estágio da nossa vida. Que estamos aqui compreendendo que cada encarnação é um momento de entender aquilo que nós somos, de abrir as possibilidades de crescer quanto seres, de crescer para a nossa própria interiorização. Por isso que quando nós falamos aceitação, é aceitar cada momento da nossa vida, por termos a certeza de que nenhum momento ele é interminável. Ele sempre começa, mas termina. Ele tem um início, mas também vai ter um final. Depende daquilo que nós estamos buscando. Depende daquilo que nós queremos. Podemos ter a certeza de que as tormentas, nós quantas vezes compreendemos de forma equivocada, como se fosse uma situação difícil que Deus nos coloca, para muitas vezes pensam no castigo, pensam que é uma provação e é assim mesmo tem que ser. Não, as provações são formas de buscar dentro de cada um de nós o que nós temos, o que nós podemos oferecer para nós, o que podemos oferecer para a vida. O que eu posso tirar de dentro de mim mesmo para superar. Então, quando eu tenho a aceitação, eu começo a buscar outras respostas. Ao invés de enxergar sofrimento, eu pergunto para o sofrimento: o que você quer me ensinar? O que está adormecido dentro de mim que ainda eu não sei colocar para fora? Tem que ter uma resposta. Porque se as coisas vão e voltam sempre no mesmo lugar, e eu não consigo modificar essa situação, é porque eu ainda não aprendi. É porque eu ainda não encontrei a resposta. Por isso que ela continua indo e voltando às mesmas situações. Mas quando eu compreendo, entendo, e isso eu preciso ter o amor, a coragem e a confiança para seguir, porque muitas vezes nós desistimos. E quanto desistimos? Porque achamos que é mais difícil e mais pesado do que nós, o momento que nós estamos vivenciando. Mas será que, quanto filhos de Deus, com todas as bênçãos divinas que é colocada na nossa criação,
Se nós temos Deus dentro da nossa consciência e tudo que Ele nos oferta está depositado dentro de nós, será que nós somos tão incapazes assim? Ou nós queremos que alguém faça por nós aquilo que nós devemos fazer? A maioria das vezes nós queremos que as pessoas resolvam as nossas situações. Mas se eu quebrei uma perna, sou eu que tenho que ir ao médico. Ninguém vai por mim. Ninguém vai engessar a perna por mim. Sou eu que tenho que fazer isso. Aquilo que eu preciso resolver aqui dentro, eu que tenho que questionar e perguntar e começar a procurar as respostas. E a doutrina espírita abre essas possibilidades da compreensão do valor da existência. Ela nos oferta quantos livros básicos da nossa doutrina, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, quantos livros mais nós temos para descobrir que o ser, ele é essencial na nossa existência. Estamos envolvidos no movimento exterior de tudo que está à nossa volta, mas toda essa exterioridade que está conosco é para que possamos despertar para a nossa capacidade interior de viver. E a espiritualidade nos diz: pode ficar sossegado, se você não fizer nessa vida, na próxima você faz. Se você não quiser resolver nessa vida, não tem nada. Na próxima você vai ter que enfrentar. E se eu tenho que enfrentar em algum momento, é melhor começar agora. É melhor descobrir o que eu preciso para aprender. E isso é interessante, a valorização da existência e como nós vamos descobrindo que temos possibilidades que são adormecidas que nós não acreditamos. Tem um livro que fala Amor, Medicina e Milagres. Este livro é de um oncologista americano. Ele trabalha com um grupo de pacientes especiais. Pacientes especiais para ele é aquelas pessoas que estão na reta final, aqueles que já foram desenganados, que os médicos já falaram assim: não tem jeito, vocês estão ao caminho da morte. E ele, depois de muito tempo com trabalho com essas pessoas que tinham câncer, ele foi modificando a sua forma de ver. E ele colocou um programa de pacientes especiais baseado nos alcoólicos anônimos. E ali ele coloca as pessoas para dizer o que cada uma quer da vida, o que cada uma pensa da existência. E são pessoas que têm 2, 3, 4, 5 meses só de vida. E ele vai vendo que com o tempo, muitas daquelas pessoas que estavam condenadas à morte, ele coloca, é milagre, elas se curam. Mas por que elas se curavam? Porque às vezes tá coisas tão fáceis dentro de nós para resolver que nós não resolvemos. Numa delas ele conta que uma mulher, ela estava com câncer de mama que vinha se repetindo já algumas vezes com recidiva. E ela não tinha coragem de tomar uma posição na sua vida, de dizer o que ela queria. E ao participar desse programa, ela criou coragem, retornou para sua casa e disse ao marido: não quero mais saber de ficar com você. Eu quero a minha separação. Não suporto mais da maneira como você me trata. Eu não sou uma qualquer. Eu sou uma pessoa que merece respeito. Pegou as coisas dela e foi embora. Ela falou: se falta só 3, 4 meses de vida, pelo menos eu vou ter 3, 4 meses de vida de felicidade.
Não quero mais saber de você. E foi. Para surpresa, passaram 6 meses, 1 ano, e ela falou: puxa, foi tão bom que eu não morri ainda, e se curou. Era tão fácil. Quantos anos ela carregou aquilo dentro dela, mas não teve coragem de dizer? Quantas vezes nós não temos coragem de dizer para nós mesmos: eu preciso mudar alguma coisa, eu preciso agir diferente, mas não agimos. Nós continuamos presos, amarrados. E aí nós culpamos a vida. Eu não sei porque a vida me dá sempre as mesmas coisas, porque só me traz essas pessoas desse jeito, essa negatividade para a minha existência. E não perguntamos: por que eu sou tão negativo assim? Por que eu não mudo a minha forma de pensar? Por que eu não sinto amor, carinho, atenção por mim mesmo? Por que eu não me dou uma oportunidade de tomar decisões diferentes? Por que eu não dou um sorriso, não dou um bom dia? Por que eu não tenho alegria de viver? Mas aí vamos enumerando. É porque um me trata assim, o outro trata assim, mas como eu estou me tratando? O que eu estou fazendo por mim mesmo? É aí que nós buscamos a nossa cura quanto ser. Aquela mulher buscou a cura para a filha dela, mas ela mostrou a cura para os apóstolos, que era do alto amor, que eles ainda não tinham, mas ela tinha. Por isso que ela insistiu com Jesus. E nós não temos uma vida única, nós temos diversas vidas. Aquilo que não podemos resolver hoje, tudo bem, mas eu vou fazendo outras coisas, eu vou trazendo para dentro de mim possibilidades, conhecimento, entendimento da existência, e vou modificando as minhas atitudes. Eu vou sabendo que eu sou filho de Deus, mas ter essa confiança de que eu sou filho de Deus. Não adianta falar da boca para fora: ah, eu sou filho de Deus, mas se eu não sentir amor por mim mesmo, se eu não sentir carinho por mim mesmo, se eu não me der atenção, se eu não me der o respeito, é da boca para fora. E temos que ter consciência que toda mudança, ela não é milagrosa, é fruto de um trabalho, é fruto de persistência, é fruto da determinação, da coragem. Isso é fé. Porque muitos pensam que fé é eu pedir e a vida me dá. Não, já foi esse tempo. Nós estamos no tempo de entender o que eu sou. Porque se nós somos seres eternos, nós não podemos ficar pedindo constantemente para que a vida faça milagres. Mas eu tenho que ser o meu milagre na vida. Sou eu que tenho que fazer por mim. E às vezes falta o amor para entender aquilo que se passa à minha volta. Fico tão preso no meu egoísmo, na minha colocação de vítima na vida, sem fazer nada. Por quê? Eu fico chorando constantemente e creio que a vida não me dá nada. Tem um livro que é um autor, Viktor Frankl, que ele é um psicólogo no campo de concentração. É um psiquiatra austríaco, judeu. Na época da Segunda Guerra Mundial, ele foi levado para um campo de concentração, em Auschwitz. E ele relata que lá, tudo que a gente podia pensar em questão de levar a pessoa a pensar que ela é apenas um objeto, que ela não é um ser humano, eles faziam. Ou matavam quando chegavam nas câmaras de gás, ou ia extenuando a pessoa através de trabalhos brutais, até que não restasse mais nada. Até que elas tivessem somente
o corpo, a pele e osso, que não conseguia nem se manter mais em pé. Eles não tinham mais um sentimento de nada. Eram pessoas que vagavam. E ele coloca a condição que ali ele também estava, participando da mesma situação. E ele diz que desgraça pouca, como a gente fala, né? Pouca é bobagem, ela tem que vir maior ainda. Quando eles estavam lá, deu uma epidemia de febre tifoide, que alastrou pelo campo e toda a região na qual eles estavam. Pessoas morrendo constantemente. Os alemães colocaram os médicos judeus para que cuidassem dos seus. Mas os médicos fizeram uma reunião e se colocaram ao contrário. Por que nós vamos salvar o nosso? Deixe que eles morram, para não servir aos alemães. Então ficou combinado que nenhum médico daria assistência a ninguém. Mas quando os médicos dos alemães chegaram, que sabiam aqueles que eram médicos, e pediu, ele lembrou que ele não podia fazer aquilo. Ele fez medicina porque ele gostava, ele era médico porque ele amava aquilo. Como ele ia deixar a pessoa morrer sem dar uma assistência? Ele falou, mas pelo menos que morra com dignidade. Eu sou médico para quê? E naquele momento ele levantou e falou, eu aceito, eu vou cuidar. Ele disse que o olhar daqueles que estavam com ele não matou na hora, porque não era hora ainda de morrer, né? Mas ele foi. E aí diz que ele e mais alguns foram. Aí o médico falou, vocês vão descansar agora. E ele já sabia, quando falava assim, vocês vão descansar, ele falou assim, já estou indo para a câmara de gás. Já estou indo para algum lugar que vão me matar. Aí diz que foram levando para um lugar mais escuro. Ele falou, é hoje, acabou. O besta que foi falar, né? Aí abriram uma outra sala, falou, vocês vão entrar aqui, vocês vão descansar durante 4 dias. Ele falou, não acredito. E hoje vocês vão tomar uma refeição diferente. Refeição, para os alemães que entregavam aos judeus, era apenas água com algum sabor de algum alimento. Era água todo dia. Isso era a sopa que eles serviam aos judeus. Ele disse que naquele dia, ele comeu essa água com algumas batatas. Coisa que ele disse que, olha, ele não sabia quando ele tinha visto pela última vez. Ele falou, cara, eu não morri. Eu estou vivo. Ele disse que durante 4 dias se alimentou, levantou, foi trabalhar, mas trabalhava dia e noite, vendo as pessoas morrendo. No final, os médicos alemães, com medo de morrer, falou assim, os alemães que estiverem morrendo, manda para esses judeus, aí eles vão morrer mesmo, eles que se virem. E eles também curaram os alemães. Ele diz que quando terminou a epidemia, eles não voltaram para a mesma situação de antes. Eles foram colocados em outros tipos de serviço. Aí ele descobriu, o que eu posso fazer de bem, a vida me responde. E ele continuou ajudando as pessoas. Tudo que ele podia fazer, ele foi fazendo. E ainda ele diz assim, e a vida ainda me deixava uma grande surpresa para os momentos finais que eu estava no campo de concentração. Quando todos corriam para um lado e para o outro para não ajudar ninguém, porque estava chegando os aliados e todos procuravam fugir, ele procurava ajudar aqueles que estavam mais doentes. Quais eram as necessidades que ainda eles precisavam? E nesse dia que estava chegando ao final, os alemães falaram para todos os prisioneiros, olha, os aliados estão perto, nós vamos levá-los nos caminhões para um local
aonde vocês serão recebidos pelos aliados. Todos ficaram felizes, né? Se arrumaram, que você poderia dizer arrumar, né? Pegaram o resto de roupa que tinha, subiram nos caminhões, e ele disse que ele foi ajudando um, ajudando o outro, e ele ficou para o último caminhão. E o último caminhão saiu e deixou ele mais um grupo de homens ali, que eles não entenderam por quê. Aí um olhava para o outro e falou assim: e agora? Nós vamos fugir? Ele falou: vai, você sabe. Aí vai fugir para onde? As nossas condições. Eles falaram: então vamos só nos esconder. Eles ficaram escondidos por alguns dias, até que os aliados chegaram. Quando chegaram, que aí eles foram salvos, ele ficou sabendo que todas aquelas pessoas que foram levadas naqueles caminhões foram colocados dentro de uma fábrica abandonada, e os alemães incendiaram, matando todas as pessoas que ali estavam. E ele coloca: o que a vida tinha para mim que eu precisava realizar? O que eu preciso levar para as pessoas e para a humanidade? Através dessa experiência, ele coloca a logoterapia, que é a psicologia da existência, e passa a falar aquilo que aconteceu nos campos de extermínio. Então ele colocou um novo ramo dentro da psicologia, que é o existencialismo, aonde nós temos que aproveitar o momento que nós estamos vivendo, e ele coloca que o sofrimento ele tem um início, mas quando nós aprendemos o mecanismo do amor interior que nós temos e aprendemos a nos perdoar, nós quebramos toda a energia negativa e destrutiva na qual nós estamos envolvidos. Aquela energia que está consumindo os nossos pensamentos somente em coisas ruins, o perdão faz com que ela se quebre. E quantas vezes nós não conseguimos nos perdoar? Nós nos sentimos seres que estamos nos desprezando e sendo desprezados pelos outros, mas o que nos falta é o perdão, é a atenção, é o carinho, é nos dar uma outra oportunidade. Se eu errei em algum momento, esse momento é passado. Esse momento já foi. De agora em diante eu posso fazer coisas melhores por mim. Eu posso realizar algo melhor na minha vida. Por que não fazer isso? Por que ficar esperando, chorando, lamentando quando eu posso realizar? Essa é a minha força interior. Então, quando nós buscamos esta resposta, acontecem milagres na nossa vida. Quebramos as barreiras. Quebramos todas as negatividades. As portas que tanto nós queremos que se abram, elas vão se abrindo, nos dando paz, tranquilidade, equilíbrio, bem-estar. E com o tempo, nós vamos descobrindo isso dentro de nós e falamos assim: nossa, eu não acredito, eu estou mudando. Nossa, essa situação que aconteceu agora no passado me deixava tão nervoso e irritado, mas agora eu tenho tranquilidade, eu tenho calma. Engraçado, aquelas pessoas que ficavam só me falando coisas negativas, por que elas desapareceram? Porque nós sabemos, se a minha energia muda, mudam as pessoas que comigo convivem, muda a situação. Então imagina as bênçãos de estar com Jesus, que aquela mulher ofereceu para que os apóstolos compreendessem que Jesus estava ali por amor, por respeito, por dignidade a todos, e eles ainda não conseguiam compreender. Eles estavam presos dentro do mesmo mecanismo de vivenciar algo sempre da mesma forma, ainda não estavam despertos. E Jesus quis mostrar isso com a presença daquela mulher, para que eles pudessem despertar para o amor.
para o respeito, pela dignidade ao próximo. Por isso que ele permitiu aquela lição. Porque ela não precisava. Jesus poderia muito bem curar a filha dela sem falar nada. Ela ia embora satisfeita. Mas ele aproveitou, ele conhecia a capacidade daquela mulher, ele conhecia a capacidade espiritual, ele conhecia a condição de amor que ela tinha dentro dela. E ele fez daquilo uma lição para todos nós, para que possamos despertar para o nosso amor. Então não é apenas uma passagem que às vezes a gente lê, é tão curtinha que nós não damos valor. Mas Jesus coloca cada situação como uma lição de vida, para que possamos aprender, para que possamos tomar novo rumo na nossa existência. É sempre assim que Ele nos faz. E a vida nos oferta essas condições difíceis, não é castigo. Não é para que caiamos. Não é para que fiquemos gritando tristes e abandonados. Não é achar que não temos valor diante da vida. Temos, e como temos? Porque se não tivesse, Deus não era amor. Deus não era perfeição. Para que Jesus iria falar de tudo isso? Mas se Deus está na nossa consciência, está dentro de nós, então nós possuímos toda a beleza divina. Nós somos seres divinos. Nós somos seres capazes de dar novo rumo na nossa existência. Basta querer, basta persistir, basta continuar paulatinamente. E nisso nós vamos ver que os apóstolos continuaram, que eles persistiram, eles foram buscando aprender e despertando cada um ao seu tempo aquilo que estava guardado interiormente e que às vezes nós temos medo de abrir o nosso ser. E nós estamos aqui para isso, para abrir as nossas vidas para nós mesmos. E quando nos permitimos essa abertura para nós mesmos, nós abrimos a nossa vida para todas as pessoas que estão à nossa volta. Nós realizamos milagres. Então, os momentos difíceis são momentos de renascimento. São momentos de dar uma outra oportunidade. E nascer, gente, de novo, essa nossa vida física, não é fácil. Causa dor. Cada vez que nos questionamos, causa dor. Aí nós falamos, para que eu vou mudar? Para que eu vou fazer isso? Mas vale a pena. E como vale a pena? Como é importante isso para cada um de nós? Como é bom realizar esses milagres dentro de nós mesmos? Como nos torna seres mais felizes, mais confiantes, mesmo nas situações mais difíceis, onde nós acreditamos que não temos mais possibilidade de levantar e caminhar. Quando nós falamos assim, agora chegou ao final, agora eu não sou mais capaz, nós levantamos mais um dia, respiramos fundo e confiamos em Deus. E para terminarmos, tem uma passagem que coloca uma pessoa também registrado numa casa de um judeu. Na Segunda Guerra Mundial ele deixou uma frase, 3 trechos, são 3 frases. Uma ele diz: eu creio no sol, mesmo quando ele não brilha, mas eu creio no sol, ele não deixou de existir. Eu creio no amor, mesmo que algumas pessoas não saibam manifestá-lo, mas eu creio no amor, ele existe, nunca deixou de existir. Eu creio em Deus, mesmo quando eu penso que Ele não fala comigo, mas eu creio em Deus,
Porque Ele está dentro de mim. Ele está comigo e Ele nunca me abandona. Então nós temos que ter essa consciência que Deus está dentro de nós, que Deus está conosco. Nós somos o seu filho, que Ele nunca nos abandona, mas nos dá sempre uma outra oportunidade. E graças, nós estamos aqui para isso. Muito obrigado e boa noite.